Olá, sejam todos bem-vindos ao Livros Etc. Eu me chamo Leonardo Lisboa e nesse vídeo de hoje eu queria falar sobre o livro do Flávio Quintela e do Benê Barbosa, o Mentiram para mim sobre o desarmamento. Esse é um dos livros do meu desafio político, de 13 livros políticos para o ano de 2018. Vou deixar aqui embaixo na descrição desse vídeo o link para esse vídeo, para quem quiser saber quais foram os 13 livros que eu escolhi político, da temática política nesse ano de 2018, que é um ano importante, que teremos inclusive as nossas eleições presidenciais. E sobre o que é que o livro vai falar? O livro chama-se Mentiram para mim sobre o desarmamento. É uma autoria em parceria do Flávio Quintela e do Benê Barbosa. O livro é pela editora Vida Editorial, que é uma editora que tem trazido livros com a temática um pouco não muito usuais na academia brasileira, nas livrarias brasileiras. Então eles estão, de certa forma, meio que desvendando novos mares nesse oceano de ideologias e ideias políticas. Parabéns ao pessoal da Vida Editorial. O título ele já é muito elucidativo. O Mentiram para mim sobre o desarmamento. Nesse livro ele vai tratar justamente sobre o Estatuto do Desarmamento, que foi aprovado em 2003 e o decreto passou a ser válido no ano de 2004, ou seja, 14 anos atrás. E esse é um tema que eu acredito ser salutar, ser discutido, ser debatido atualmente, porque no momento que eu gravo esse vídeo, está sendo debatido se a intervenção militar no Rio de Janeiro ela está trazendo resultados positivos, se a população está a favor, se ter desarmado a população, como o Estatuto do Desarmamento fez, de fato, trouxe mais segurança para as pessoas, se os homicídios, o número total de homicídios diminuíram. Então aqui nesse livro, o Flávio Quintela e o Benê Barbosa, eles vão justamente trazer à tona algumas mentiras que são espalhadas pelos desarmamentistas brasileiros, não só pelos desarmamentistas brasileiros, mas pelos desarmamentistas como um todo. Então aqui são 10 capítulos em que ele traz a mentira e, de certa forma, ele desconstrói essa mentira, destrói essa mentira, trazendo dados estatísticos do próprio governo, inclusive, e ele utiliza-se também de certos autores internacionais que estudam a temática do armamento civil há muito tempo, e aí ele traz esses dados para desconstruir essas 10 mentiras que ele aponta aqui. Logo no início do livro, você tem, separado em cada capítulo, ele traz uma citação sobre o porte de arma, e tem uma citação aqui logo do primeiro capítulo que eu queria compartilhar com vocês, que é uma frase do George Washington, um dos primeiros presidentes dos Estados Unidos da América, em que ele fala o seguinte: um povo livre precisa estar armado. Esse seria o primeiro capítulo. Rapidamente, dos 10 capítulos, o primeiro capítulo ele fala sobre mentira. Ele traz a mentira e logo depois ele explica, né? O governo quer desarmar as pessoas porque se preocupa com elas. Segundo capítulo, mentira, as armas matam. Terceiro capítulo, países desarmados são mais seguros. Quarta mentira, as armas dos criminosos vêm das mãos dos cidadãos de bem. Quinto capítulo, armas são produzidas apenas para matar. Sexto capítulo, armas causam muitos acidentes caseiros e matam crianças. E assim ele coloca mais 3 capítulos e aí ele traz a mentira e desmente, digamos assim, se valendo de argumentos e fatos estatísticos, digamos assim, provas cabais sobre, segundo os autores, o Flávio Quintela e o Benê Barbosa, o desarmamento, pelo contrário do que deveria fazer, ele de certa forma deixou a população mais à mercê dos criminosos, da criminalidade e dos bandidos. E aqui tem uma introdução muito legal que eu queria compartilhar com vocês, um pedaço, que ele fala o seguinte: poucos assuntos suscitam opiniões tão infundadas e quase que totalmente baseadas nas emoções quanto o armamento civil. Ainda que a maioria das pessoas saiba menos sobre esse assunto do que sobre mecânica quântica, eletromagnetismo ou astrofísica, o comportamento mais comum adotado é o de assumir uma opinião aparentemente sólida, geralmente contrária ao armamento e com pouco ou nenhum desejo de se instruir sobre o assunto, ou seja, de buscar as verdades fáticas que são escondidas pela mídia e pelo governo. Então, assim, concordo 100% com essa introdução aqui do Benê Barbosa. Eu mesmo, quando estava lendo esse livro, eu estou no grupo do WhatsApp com alguns amigos, e quando surgiu esse debate sobre o armamento civil, alguns amigos meus que estão nesse grupo, como é que eu posso dizer, usaram-se de argumentos do senso comum para dizer que arma é perigosa, e que se todo mundo tiver arma vai virar um faroeste, e que arma é perigosa para as crianças. São mentiras que são repetidas ad infinito, ad eterno, pelas pessoas que sequer se dedicaram a conhecer o outro lado da história, que é justamente o que o Flávio Quintela e o Benê Barbosa vêm trazer aqui. Por exemplo, como o próprio Benê Barbosa desmente aqui, dizer que se todo mundo tiver arma
o Brasil vai virar um faroeste, antes virasse. A taxa de homicídios totais no faroeste era bem menor do que a do Brasil hoje em dia. Os últimos números do Ministério da Segurança Pública mostram que beiramos 58 mil homicídios. Para vocês terem uma ideia, vocês que estão assistindo esse vídeo, 10 anos de guerra entre os Estados Unidos e Vietnã ocasionaram a morte de 50 mil soldados americanos. Ou seja, em apenas um ano no Brasil nós temos uma taxa de homicídio maior do que a guerra do Vietnã, que durou 10 anos. Inclusive o Brasil é o país onde o número de homicídios a cada 100 mil habitantes, o número de homicídios absolutos é o maior do mundo. Em contrapartida, o governo desarmou a população, criou campanhas de desarmamento que as pessoas entregavam. Eu lembro muito bem disso quando eu era mais novo. As pessoas entregavam armas e ganhavam um certo valor de acordo com o calibre da arma que era pago pelo governo federal. Então aqui ele vai justamente trazer essas mentiras e questionar através de dados, argumentos muito bem coesos. É um livro que eu recomendo muito. Esse é um momento que sim, devemos discutir se o Estatuto do Desarmamento veio para ajudar a população ou o que estava por trás desse desejo de desarmar a população. Como bem lembra aqui o Bené Barbosa e o Flávio Quintela em um dos capítulos, quando um governo tem como ideia desarmar a população, ele não está pensando na população, mas ele está pensando em si mesmo, na medida de que, se ele desarma a população, a partir de então, o governo pode tomar praticamente qualquer atitude, por mais ditatorial que ela seja, e ninguém da população vai ter como é que eu posso dizer, se defender ou contra-atacar o governo, porque as pessoas estão desarmadas. Ele traz isso aqui de uma maneira muito bem contextualizada historicamente. Por exemplo, o próprio Bené Barbosa aqui traz um relato histórico de que os primeiros países a adotar o desarmamento foram justamente os países ditatoriais. Por exemplo, você tem na Alemanha nazista, Hitler desarmou os judeus, você tem Mussolini na Itália, você tem Mao Tse Tung na China, que desarmou os camponeses. Então, assim, a história prova que essa ideia de querer desarmar a população em nome da segurança, do bem comum, é uma ideia muito falaciosa, porque a própria história traz inúmeros exemplos do contrário. O livro é uma linguagem muito clara, muito sucinta, é um assunto, apesar de ser um assunto complexo, mas a forma como o Flávio Quintela e o Bené Barbosa trazem esse assunto é de uma forma muito clara, como água. Qualquer pessoa consegue entender quais são os argumentos. Não é um livro muito extenso, na verdade esse aqui seria um livro, como o próprio Bené Barbosa fala e o Flávio Quintela, é um livro introdutório para quem quiser conhecer essa temática. Embaixo na descrição desse vídeo eu vou deixar o link de alguns debates que o Bené Barbosa é um dos grandes debatedores nessa área, na verdade um dos maiores especialistas nessa área de armamento civil, e ele já participou de uma dúzia de debates, muitos deles transmitidos pela Globo News, em universidades federais, eventos que ele participa, e eu vou deixar aqui embaixo alguns desses debates que ele participou, e você vai ter mais, como é que eu posso dizer, conhecer um pouco mais o ponto de vista do Bené Barbosa e ao ponto que tem nesse livro do Mentiram para Mim sobre desarmamento. Por esse vídeo é só. Se você gostou, deixa seu like, compartilha, comenta. Se você quiser fazer uma crítica ou sugestão no espaço aqui dos comentários, fique à vontade. Espalhe a palavra. Se você acha que esse é um assunto que deve ser debatido, inclusive eu acho que sim, tem que ser debatido, mas claro, à luz da razão e dos fatos, compartilhe. Tá? Por hoje é só, muito obrigado, até a próxima.